Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão bem? Amém? Amém. Irmãos, muito prazer, muita alegria nós estarmos aqui nesta noite. Estou muito grato a Deus por esta oportunidade. Aproveitando que os irmãos estão de pé, por gentileza, abra sua Bíblia juntamente comigo. O nosso texto, tema da festividade nesta noite, Lucas, capítulo de número 15. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, quero já fazer os agradecimentos. Louvar a Deus pela vida do pastor Jonas. Obrigado, pastor, pelo convite. Eu não conhecia assim tanto tempo, até porque faz recente que nós estamos aqui nesse setor. Eu vi quando ele estava lá no Vida Nova, nós estivemos lá, quando o pastor André Damasio foi para lá, a gente estava naquele culto. E agora, irmãos, ele está aqui também para glorificar o nome de Jesus. Também louvo a Deus pelos líderes desse departamento, que Deus continue abençoando todos que estão à frente desse trabalho e todos os obreiros desta casa, assim também como toda a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, eu fiquei bastante surpreso por encontrar uma pessoa aqui que eu não esperava que fosse desse lugar. Para mim foi um motivo de muita alegria. Irmãos, olha aqui, Paulo Monteiro. Glória a Deus. O pai do pastor Márcio Monteiro, não é isso? Glória a Deus. Fiquei muito grato, até porque foi o pastor Márcio que me levou para o presbitério. Então, sou muito grato pelo filho dele, me ajudou muito nessa caminhada. Tudo, irmãos, tudo que eu precisei, o pastor Márcio estendeu a mão para mim. E quando eu vi o pai dele aqui, eu fiquei bastante grato a Deus por ver ele aqui. É muita alegria, muito prazer de rever o Senhor aqui novamente. Glória a Deus. Irmãos, também trago um abraço para o meu pastor Daildo Passo, juntamente com a irmã Sueli, que estão ali no Parque Universitário 2. Irmãos, conhecem a congregação? Amém? Amém? Glória a Deus, muito bem. Vamos então para a palavra do Senhor Jesus. Deixa eu ler aqui vou ler apenas o versículo tema que se encontra aqui atrás de mim, o versículo de número 20. Diz assim: E arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou, ficou compadecido dele e, correndo, o abraçou e o beijou. E você pode glorificar o nome de Jesus, pode ficar à vontade, você está no meu lugar. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, como é bom nós estarmos na presença do Senhor Jesus. Nós, como bons assembleanos que somos, se tem uma coisa que o assembleano gosta, é do fogo, do reteté, é do pulo, não é isso? Nós somos assim, isso já está dentro de nós. Mas quando eu vi o texto, me marcou muito, porque esta palavra, ela não é bem uma palavra, como a gente diz assim, do fogo. Ela é mais aquela palavra pastoral. Ela é uma mensagem que ela vai nos fazer refletirmos sobre a nossa vida. Ela é uma mensagem que ela vai fazermos voltarmos um pouquinho o nosso pensamento e pensarmos em pessoas que outrora estavam conosco, mas por algum motivo pararam no meio da caminhada. E o interessante é que o olhar do Pai, o olhar de Jesus, ele está sim voltado para estas pessoas. E eu estava esses dias lendo Marcos capítulo de número 2 e eu me deparei com um texto muito parecido com esse. Por quê, irmão Gerson? Porque o texto mostra o quanto Jesus ele se importa com almas, com vidas. O texto fala ali de um homem paralítico, um homem que estava há muito tempo sobre uma cama. Mas o texto dá para entender que as pessoas viam aquele homem sobre aquela situação, mas ninguém estendia a mão para socorrer aquele homem ou tirá-lo daquela situação. Até que então, parece que eu vejo 4 crentes cheios do Espírito Santo de Deus, 4 amigos de verdade, que chegam na casa daquele homem. Eu imagino a cena mais ou menos assim. A Bíblia diz que Jesus está em casa, Jesus está em Cafarnaum, Jesus, onde ele chega, multidões vão para a presença dele, mas aquele homem está em casa, impossibilitado de chegar até a presença de Jesus. É necessário que alguém do Pai, que alguém vai auxiliá-lo, que alguém o tire daquela situação e o leve até a presença de Jesus. Quem são essas pessoas? São os chamados carregadores de almas, carregadores de cama. Irmãos, pense comigo,
quantas pessoas estão impossibilitadas de chegar até aqui. E eu pensando nesse texto de Marcos, eu me deparando com esse texto, eu imagino Jesus dizendo, há uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. Qual é? O nosso papel é pegar a cama, trazer alguém até a presença. Por quê? Quando nós trazemos até a presença, na presença ele resolve o problema. Quando chega na presença, pode deixar com Jesus que ele se responsabiliza. O meu papel e o seu papel é pegar alguém que está impossibilitado e trazer até a presença de Jesus. Mas quando chega na presença, ele transforma, ele muda, ele liberta, ele traz o homem para perto de si, ele tira aquilo que não agrada a ele e ele transforma a pessoa em uma nova criatura. O meu papel e o seu papel ainda continua sendo carregadores de leito, carregadores de cama. Isso é um papel muito importante, meu irmão. Aí você olha para mim e diz, irmão Gerson, mas isso não dá para mim. Por que que eu vou trazer uma cama com alguém até a presença? Isso é trabalhoso, isso requer esforço. Mas é exatamente para isso que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para ficar de braço cruzado, pensando, eu já fui salvo, pouco me importa mais. Não. Eu vim aqui hoje, irmão, para dizer para você, existe uma responsabilidade sobre a minha e sua vida. E hoje Deus chama nós para viver um tempo novo, para viver algo novo dentro da nossa casa, um tempo de libertação, um tempo de renovo, um tempo de coisas novas de Deus para a nossa vida. É o tempo de nós pararmos e nos preocuparmos. Ei, existem pessoas impossibilitadas dizendo, eu estou clamando por socorro. E Deus está dizendo, onde é que tem alguém? Aonde é que tem alguém? Aonde é que está um carregador de cama? Aonde tem alguém que está disponível para se sujeitar a carregar a cama de alguém e trazer até a presença? O nosso papel é trazer só na presença. E quando chega na presença, deixa com o Pai, porque o Pai vai resolver esse problema. Mas sabe o que me impressiona de Jesus? É que a Bíblia diz que o ser humano, ele sempre tenta dar um jeito de sair da presença. Isso, irmãos, está em toda a história do povo de Deus. Está em toda a história. Se nós voltarmos um pouco, eu vou voltar aqui para vocês entenderem esse texto de Lucas 15, se você voltar lá no início de tudo, a Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus cria um Adão, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Deus prepara um jardim para que esse homem fique. Deus dá do bom e do melhor para esse homem. Deus coloca tudo diante do Adão. Só a única coisa que Deus pediu foi o que, irmão Gerson? Foi obediência. Deus só pediu obediência. Mas o Adão que Deus pede obediência, ele não consegue ser 100% obediente ao Criador. A Bíblia diz que o Adão, ele sai da presença. Por quê? Agora, quando Adão ele desobedece a ordem do Criador, a Bíblia diz que então Deus ele vinha todos os dias na viração do dia para se encontrar com o Adão que ele criou. Agora, mais uma vez, Deus está voltando para ver o homem, a sua criação, a criação mais perfeita de Deus, alguém que é a sua imagem, a sua semelhança. Mas quando Deus chega no jardim, aquele dia foi diferente. Por quê? Porque quando Deus chega e Deus diz, Adão, Adão, onde está? O Adão que vinha todos os dias para a presença do Senhor, ele está se escondendo do Criador. O Adão que tinha o prazer de estar na presença do Criador, ele agora está se escondendo do Criador. E quando Deus o chama, ele diz assim, ouvi a tua voz e temi, porque estava nu e fiquei com medo. Ele se esconde de Deus. E Deus o questiona. Por que que você se escondeu? Por que você está se escondendo de mim? É porque eu ouvi a tua voz e eu temi. É porque eu ouvi a tua voz e eu fiquei com medo. É mais ou menos isso que acontece com o ser humano. Quando nós nos afastamos da presença, a primeira atitude da pessoa qual é? É tentar se esconder do Criador. É tentar se esconder do seu Deus. É tentar fugir da presença.
Quando ele vê o irmão que antes era da mesma igreja chegando, ele dá um jeito de mudar de rua. Quando ele vê que alguém está vindo para evangelizar, ele dá um jeito de fechar a casa e finge que não tem alguém em casa. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o Deus que criou, mas que viu o homem errando, viu o homem saindo da presença, a Bíblia diz que esse mesmo Deus voltou lá e disse: espera aí, mas mesmo assim eu não te deixarei nu. Deus mata o animal, prepara uma roupa de pele e Deus veste o homem e a mulher. O que isso quer dizer, irmão Jéssica? Isso quer dizer que há um Deus que mesmo quando você erra, quando você sai da direção, Ele continua se importando por você, dizendo: não te deixarei sozinho pelo meio do caminho, não te abandonarei, ainda cuidarei de você, ainda vou tratar com a tua vida, ainda tem uma veste preparada para você vestir. Isso é o quê? Não deixar você morrer nu pelo meio do caminho. Ah, meu irmão, há um Pai que se importa comigo e com você. Será que nós conseguimos entender isso? Será que nós conseguimos entender, irmão, que há um Deus que está muito acima daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos? Há um Deus que está muito acima das nossas impossibilidades. Ah, mas eu tenho muita impossibilidade. Ei, Deus não está preocupado com impossibilidade. Deus quer saber se você tem um coração que é verdadeiro adorador. Deus quer saber se você está disponível para o adorar em espírito e em verdade. Deus quer saber se você ainda tem prazer de ter uma conexão direta com os céus. É isso que Deus está procurando. Mas o tempo passa, e a Bíblia diz que então o ser humano continua se afastando de Deus. O ser humano se afasta de Deus. O ser humano está indo para o declínio. E a Bíblia diz que então o homem peca novamente. E ali Deus vai trazer um dilúvio sobre a terra. Deus vai trazer um dilúvio. Por quê? Porque Deus está vendo que o ser humano está se afastando cada vez mais da presença. Mas no meio do dilúvio, eu vejo o cuidado de Deus aqui. Porque mesmo assim, Deus levanta o Noé para fazer a diferença nessa época. Irmão, o Deus que nós servimos é um Deus que se importa tanto conosco, que até quando nós saímos da direção, Ele está disposto a nos trazer de volta para a sua presença. É isso que nós precisamos entender. Que além daquilo que você imagina, que além daquilo que você acha que é, Deus, Ele quebra protocolo, Deus muda a história de vidas, Deus faz o que Ele quer. Por quê? Simplesmente por amor a uma alma. Deus faz tudo isso. Deus é capaz de fazer coisas que você nem imagina, simplesmente por causa de uma vida. Deus pode parar os céus e a terra por amor a uma vida. Deus é capaz de parar qualquer cenário, simplesmente por causa de uma alma. É isso que Deus quer trazer para nós essa noite. Mas o tempo está passando. O ser humano está se afastando novamente de Deus. Parece que o ser humano se esqueceu do que Deus fez na vida de Noé. Aí quando o ser humano se afasta de Deus, Deus vai até Ur dos Caldeus buscar o filho de Terá. Numa família idólatra, Deus vai buscar um Abraão. E Deus traz um Abraão de Ur dos Caldeus. E Deus muda a história daquele homem. E no capítulo 12 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Dizer: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, porque eu farei de ti uma grande nação. É Deus chamando o homem de volta para si. É Deus trazendo de novo alguém que estava distanciado dele. Alguém que está trazendo na sua raiz, na sua geração, a idolatria, alguém que está afastado de Deus, mas Deus faz questão de buscar alguém que está esquecido para dizer que Ele ainda lembra de uma alma que precisa de salvação. Aí Deus levanta um Abraão para fazer a diferença, e a promessa é muito grande. A promessa é: você será pai de multidões. Você será pai de multidões. Essa é uma promessa muito grande. Abraão está com uma responsabilidade de carregar o nome de pai de multidões sobre si. Mas o tempo está passando, meu irmão, e quando parece que o povo está esquecido no Egito, aí Deus se revela no meio de uma sarça que pega fogo, mas não se consome. E lá no meio dessa sarça, Deus levanta um Moisés para fazer a diferença no meio do Egito. Deus levanta um Moisés dizendo: volta até lá de onde você saiu. Por quê? Eu não quero voltar, mas Deus está dizendo: volta de novo, porque é lá que eu vou te levantar e vou fazer você ser diferenciado no meio daquele povo.
Aí o Moisés vai. O Moisés que até então, ele não quer obedecer à voz de Deus. Moisés vai para tirar o povo do Egito. E quando Moisés tira o povo do Egito, o povo está agora em direção a Canaã. Mas mesmo assim, quando nós observamos a história dos hebreus, nós vamos ver, meus irmãos, que então o povo de Deus parece que uma hora ele vivia meio no declínio, não é mais ou menos assim? Ele ia com Deus, mas daqui a pouco abandonava Deus. Ele continuava, aí Deus levantava de novo. Obrigado. Deus, então, ele levantava o povo, mas o povo de novo está no declínio. Deus, então, usava de alguém para levantar o povo, mas parece que o povo cada vez mais estava se afastando de Deus. E quando tudo parece que está perdido, aí eu vejo a maior prova de amor de Deus. Qual é, meu irmão? A gente vê João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha o direito à vida eterna. Olha que coisa gloriosa. Quando tudo parece que não tem mais jeito, aí vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escrevendo a sua carta à igreja em Filipos, Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 2, que ele se despiu, ele deixou o seu trono de glória, ele se despiu, e ele se fez como homem, e ele veio viver no meio de homem, no meio de pessoas pecadores. Para que isso? Simplesmente para mostrar que ele continuava amando o homem, amando a humanidade. Deus fez tudo isso, irmãos, por amor a almas. Deus fez tudo isso por amor a vidas. Porque quando tudo parece que está perdido, ele vê o próprio Jesus para salvar a humanidade. E agora ele vem, e nós observamos João capítulo 1, versículo 11 e 12. A Bíblia diz que ele veio para os seus, ou ele veio para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Mas a Bíblia diz assim, ó, que todos aqueles que o receberam, ele fez como filhos de Deus. Veja, quando parece que tudo está perdido, aí, mesmo assim, Deus está abrindo um leque para dizer para você, nem tudo que parece que está perdido. Porque Deus, ele pode mudar uma vírgula onde era um ponto final, só para dar continuidade na história de alguém que parece que não tem mais jeito. Veja o que Deus é capaz de fazer para mudar a história de uma pessoa. Veja o que Deus é capaz de fazer para mudar a situação de uma pessoa. E eu me impressiono cada dia mais com o amor do nosso Deus. Se você observar ainda mais, nós lembramos do que o próprio Jesus fez. Ele atravessou o mar da Galileia, simplesmente para ir para a região de Decápolis, chegando até Gadara. Quando ele chega em Gadara, não foi por causa da cidade toda. Não, foi simplesmente por amor a uma alma. Simplesmente uma vida. Então observa que Deus, o Deus que nós servimos, ele é tão tremendo que ele pode mudar a história de vidas só por causa de uma pessoa. A palavra de hoje para o teu coração é: não se preocupe, porque aquilo que a gente imagina que está perdido, aquilo que nós imaginamos que não tem mais jeito, é apenas oportunidade para Deus operar milagre na situação. Aquilo que nós pensamos que está tudo acabado, Deus ele observa como oportunidade para operar milagre. Aí você olha para mim e diz assim: irmão Gerson, me prove isso. Muito bem. A gente observa então, quando a Bíblia diz que Marta e Maria estão com seu irmão doente. E quando elas estão com o irmão doente, elas mandam chamar Jesus. Mas Jesus, ele não vem na hora que elas mandam chamar. Jesus não vem na hora que elas querem. Jesus demora 4 dias para chegar. E quando Jesus chega, parece que o cenário não tem mais jeito. Porque quando Jesus chega, Lázaro já está sepultado. Lázaro já morreu e já foi sepultado. E todo mundo olha e diz: espera aí, não tem mais jeito. Já acabou, fazem 4 dias. Mas o que nós enxergamos como morte, ele está enxergando como oportunidade para operar milagres. Você está entendendo? Aquilo que você pensa que o cenário que não tem mais jeito. Olha, o meu marido não quer saber de igreja. A minha esposa não quer saber de compromisso com Deus. Os meus filhos, eu venho para a igreja e oro todo dia, mas parece que o cenário não muda. Aí parece que hoje Deus me traz aqui para dizer para você assim, ó:
o que você está pensando que não vai mudar é apenas oportunidade para ele operar milagre na tua casa. O cenário que parece que não tem mais jeito é Deus dizendo para você: deixa comigo porque eu dou jeito onde não tem mais jeito. Aonde parece que não vai dar certo, Deus entra lá para mudar a história, só para provar para você e para os teus vizinhos que Ele ainda é Deus na tua vida. Ah, meu irmão, mas estão falando mal de mim. Ah, mas virou fofoca. Virou notícia no Instagram. Olha, no Facebook ninguém quer mais saber. Por quê? Porque parece que tudo está acabado lá em casa. Aí Jesus está dizendo: deixa falar, deixa fazer o que quiserem, porque o que todo mundo está dizendo que não tem jeito é oportunidade para Deus operar milagre nessa situação. Ei, hoje é uma palavra profética para o teu coração. Você pode receber essa palavra, meu irmão? Ei, aquilo que estão dizendo que não tem mais jeito, aquele cenário que parece que está acabado, é Deus dizendo: ainda tem jeito sim. Isso é oportunidade para milagre acontecer na tua rua. É oportunidade para ver o poder de Deus manifestado na tua casa. É oportunidade para ver Deus agindo no meio da tua família, meu irmão. Não fique triste, não. Não se turbe o teu coração pensando que não tem jeito. Porque se eu for contar para você a minha história, você vai se surpreender com o que Deus fez na minha vida. Quando eu estava jogado lá, meu irmão, quando eu nem conhecia Jesus, quando eu vivia no meio da idolatria, mas Ele fez questão de me resgatar só para mostrar que Ele tinha amor por uma alma. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer fazer em nós. Deus quer nos transformar em pessoas que vão impactar outras vidas. Deus quer nos transformar em pessoas que não é só 2 horas de culto, não, meu irmão. Não, o negócio é quando nós sairmos daqui. É você passar na tua rua e alguém dizer: ei, eu quero ir na tua igreja, porque quando eu olho para você, eu vejo algo diferente na tua vida. Ei, eu quero um dia que você ore pela minha vida, porque eu sei que se você orar, alguma coisa diferente vai acontecer na minha vida. Ei, meu irmão, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias na tua vida. Não fique preocupado, não te impressione se alguém chegar no teu portão, batendo lá, dizendo: ei, vão orar lá em casa. Não se impressione não se alguém dizer: corre lá em casa porque o bicho está pegando. Não, isso é oportunidade para Deus operar milagre na tua vida. Isso é porta aberta de Deus para Ele te usar ainda mais nessa terra. Não se preocupe se as coisas começarem a ficar estreitas para o teu lado, porque quando o negócio apertar, é Deus dizendo: deixa comigo, porque eu me responsabilizo a partir de hoje. Deixa comigo, fui eu que fechei a porta. Por quê? Porque quando eu abrir, não vai alcançar só a tua vida, vai alcançar você, mas vai alcançar aqueles que estão ao teu redor também. É assim, meu irmão. É assim que Deus trabalha em nossa vida. Ei, servir a Deus não se reduz apenas a eu vir na igreja e voltar para casa. Não é só isso. Servir a Deus é todos os dias você enfrentar um urso e um leão. É todos os dias você enfrentar batalhas. É todos os dias você passar por cenários complicados na tua vida, mas mesmo assim você dizer: não deixe, não abandone, continue firme com Ele, porque eu sei quem me chamou para boa obra. Quantas vezes você já passou por um cenário difícil? Quantas vezes você já se deparou com uma situação onde a tua alma estava triste? Quantas vezes você já passou por um cenário que parece que não deu mais vontade de vir na igreja? Quantas vezes a tua alma talvez já se decepcionou, mas mesmo assim você veio hoje aqui porque você entende que há um pai, que Ele não te abandona. Ele está dizendo: eu sou o teu pai, eu cuido de você, sou eu que pelejo por você, e quando parece que não tem mais jeito, entregue em minhas mãos e deixe eu tomar de conta da tua luta, porque nessa peleja sou eu quem pelejo por você. É assim a nossa vida de servo de Deus. Aí eu me deparo com Lucas. Lucas, ele está escrevendo aos gregos. E Lucas, para convencer os gregos, meu irmão, não era qualquer coisa. Não era qualquer notícia. Para convencer os gregos, tinha que ter discurso mesmo. Para convencer os gregos, o cara tinha que ser sábio. Ele tinha que saber do que ele estava falando. Porque não era qualquer discurso que conseguia convencê-los. Mas Lucas, ele era doutor. Lucas era médico.
E Lucas, ele sabia muito bem o que ele estava escrevendo. Lucas, ele não era um dos 12 discípulos. Mas Lucas, ele estudou e ele foi buscar informação a respeito de Jesus. Ele foi descrever sobre aquilo que Jesus estava fazendo. E uma das coisas que Lucas, ele se preocupa é em falar sobre os sermões de Jesus, sobre as parábolas de Jesus. E quando Lucas começa a falar sobre Jesus, ele fala sobre milagres de Jesus. E quando nós nos deparamos com o capítulo 15 de Lucas, nós observamos, ele vai narrar em um só capítulo 3 parábolas muito especiais. Só que antes disso, já estou terminando, viu? Você vai entender o que Deus está falando com você. Antes disso, ele vai mostrar Jesus chegando em uma sinagoga. E esse dia é um dia de sábado. E para o judeu ele não tem costume de ver as coisas acontecendo no dia de sábado. E quando Jesus chega naquele lugar, Jesus se depara com um homem que está com o corpo inchado. O homem que está com acúmulo de líquido no seu corpo. Aí Jesus olha, Jesus diz assim, peraí, é lícito curar no dia de sábado? E as pessoas olham um para o outro e ninguém sabe o que dizer. Aí Jesus chama aquele homem e Jesus o cura na frente de todo mundo. Porque Jesus fazia milagre onde ele chegava. E depois que Jesus cura esse homem, Jesus ele dá algumas lições. Por isso que eu falei para você que o texto é o ensinamento de Jesus. O texto é para fazer você e eu refletirmos sobre a nossa vida. Quando Jesus, depois que ele cura esse homem, a Bíblia diz que Jesus ele vai falar sobre a questão de humildade. Jesus vai dizer, olha, quando você for convidado para uma festa, ou quando você for convidado para alguma coisa especial, nunca procure os primeiros assentos do lugar. Sempre procure os últimos assentos. Por quê? Porque então vai chegar o dono da festa, ele vai ver você sentado no último lugar do banco. Ele vai dizer, meu filho, vem cá, tome assento comigo aqui porque você é convidado meu. Isso é questão de humildade. Porque ele via que os fariseus, ele via que as pessoas naquela época, eles chegavam e procuravam os primeiros assentos. Mas Jesus, ele vem para trazer um ensinamento para a nossa vida e nos ensinar como nós devemos nos portar quando nós somos convidados para algo especial. Mas não se resume só nisso não, meu irmão. Jesus continua dando ensinamento. Jesus continua dizendo que, a Bíblia diz que Jesus, ele lança um convite. E o convite é sobre a grande ceia. E Jesus vai, como que um homem que vai fazer um casamento do seu filho. Ele vai mandar convite para algumas pessoas. Mas essas pessoas vão rejeitar o convite daquele pai. Eles não vêm para a festa de casamento do seu filho. Eles rejeitam o convite. Isso é o quê? Isso é Jesus trazendo o ensinamento, porque quando ele veio para os judeus. Mas os judeus o rejeitaram. Eles não aceitaram o convite que o próprio Cristo veio trazer para eles. Por isso que ele traz esse grande ensinamento para a nossa vida. E ele então vai finalizar dizendo o seguinte, que aquele que ama mais o seu pai, mais a sua mãe ou a sua esposa, ou algum parente mais do que ao próprio Cristo, esse não é digno de andar junto com ele. Por que isso? Isso é uma grande lição para mim e para a sua vida. O que Jesus está querendo dizer é, Jesus tem que ser o centro da tua vida. Jesus tem que ser o centro da minha vida. Nada pode estar acima de Jesus dentro de nós. Nada pode tomar o lugar de Jesus que há na nossa vida. Isso é uma lição que Jesus está trazendo para a nossa vida. Aí ele vai entrar no capítulo de número 15. E quando ele entra no capítulo de número 15, veja, Jesus chega e quem vem próximo de Jesus? Quem é que se aproxima para ouvir Jesus? São pecadores e publicanos. Pessoas que ninguém gostava na época. São cobradores de impostos e pessoas que tinham uma fama na sociedade. São essas pessoas que param para ouvir Jesus. São essas pessoas que quando eles chegam, eles vejam Jesus operando milagres e eles correm para a presença de Jesus. Isso aqui é um grande ensinamento para a nossa vida. Por quê, irmão Gerson? Porque Jesus, quando ele chega no lugar, ele vai chamar a atenção, são de pecadores. São de pessoas que precisam de salvação. São de pessoas que estão com sede da palavra. Todas as vezes que nós vamos pregar a palavra de Deus ela vai entrar no coração de alguém, mas essa palavra ela vai fazer efeito no coração daquelas pessoas que
porque eles têm sede da presença de Jesus. E estes homens aqui estão se aproximando de Jesus exatamente por isso, porque eles têm sede da presença de Jesus. Aí Jesus começa a discursar, Jesus começa a ensinar, e quando Jesus começa a ensinar, ele chama a atenção dessas pessoas para ele. Os pecadores, os publicanos, correm para a presença de Jesus. E quando eles correm para a presença de Jesus, isso incomoda outras pessoas. Isso incomoda os fariseus. Isso incomoda os escribas. Por quê? Isso incomoda grupo religioso, isso incomoda quem conhece da lei mosaica. Incomodou. E quando incomoda, eles vão querer se questionar. E eles vão dizer o seguinte: ora, por que que esse homem, ele come com pecadores e bebe junto deles? O questionamento aqui, meu irmão, não é por causa do milagre. O questionamento é, por que que essas pessoas estão correndo para a presença de Jesus? É como se alguém olhasse e dissesse assim: não, quem pode ir para a presença sou eu, mas você não tem o direito de vir na presença. Aí Jesus está ensinando uma grande lição dizendo: não, o Evangelho veio para todos aqueles que têm sede e fome da presença do Senhor Jesus. O Evangelho veio para mudar história de vidas. O Evangelho veio para transformar o homem, para tirar o homem do pecado, para resgatar aquele que parece que não tem mais jeito. E quando ele chega, Jesus dá um banho de graça, transforma a sua vida, muda a sua história. Eu vou usar um exemplo para os irmãos entenderem aqui. Olha ali, irmão, bem aqui na minha frente. O irmão José. Está bem aqui com o celular na mão. O irmão José, ele trabalha junto comigo. Ele e o irmão Rui, nós três trabalhamos juntos, no mesmo lugar. E a gente, todos os dias, o José estava longe. Estava afastado da presença, pastor. Só que dentro do carro, todos os dias, a gente vai falando de Jesus. Todos os dias, a gente vai comentando: olha, tu viu, Jesus fez algo no culto. Olha, Jesus salvou alguém. Olha, você viu aquilo que Jesus fez no culto domingo? E ele está ouvindo. E aí, de repente, ele começa a conversar conosco. E sabe o que aconteceu? Hoje ele já está na presença de volta. Só de ouvir nós falamos de Jesus dentro do carro. É isso que Jesus estava querendo ensinar para os fariseus e para os escribas. O que Jesus estava querendo dizer é essas pessoas que eu estou chamando, são pessoas que até estavam longe, mas quando quando ouçam o nome de Jesus, quando vejam o milagre que Jesus faz, elas sentem um negócio arder, um negócio queimar no seu coração, e elas dizem: eu quero conhecer o Jesus que tu serve, pelo amor de Deus, me leva para a presença de Jesus, porque eu também quero experimentar dessa graça, eu quero experimentar desse amor, eu quero conhecer esse Jesus que você conhece. E foi o que aconteceu na vida do irmão José. Sabe o que acontece? José, que antes estava em casa, está agora na presença do Senhor Jesus, servindo a Deus, glorificando a Deus, e muito mais. Sabe o que é que me surpreendeu? Esses dias a gente foi lá no moço que conserta relógio. Enquanto ele está mexendo no meu relógio, eu olho, o José já está pregando, para o moço da relógio ali. Aleluia! Eu disse: espera aí, eu estou mais tempo na igreja, ainda nem preguei para ele, mas você já está falando desse Jesus para ele. Ele está dizendo: olha, Jesus mudou a minha vida, olha, eu estava assim, a minha família, são pessoas assim, mas quando Jesus invadiu o meu coração, hoje eu quero falar do amor desse Jesus para você. Jesus é bom, Jesus muda a história de vidas, Jesus transforma pessoas. E aquele moço, parece que eu vi o cabelo dele arrepiando assim, ele começou a ficar com os olhos vermelhos, como quem quer chorar, e a palavra está impactando o coração, a palavra começou a mexer no coração. E aí eu vi, um dia eu estava pregando na igreja, e ele começou a chorar e disse: espera aí, eu não sei o que está acontecendo comigo. Sabe o que é? É Jesus falando com vidas. Hoje eu vim aqui para dizer para você: Jesus ainda quer alcançar pessoas que muita gente está dizendo não tem jeito, pessoas que estão na sarjeta, pessoas que estão largadas por aí, mas Jesus chamou a gente para dizer: marcha na minha presença. Eu chamei você para marchar, eu chamei você para fazer a diferença, mas marche em direção àquele que precisa ser resgatado. Eu vim aqui hoje para dizer para você no Jardim Planalto: Jesus ainda conta com você para fazer a diferença nos dias de hoje. Irmão, muitos lugares por aí ninguém quer mais sair das quatro paredes, mas eu acredito que aqui é diferente. Cadê o povo que vai fazer a diferença? Cadê você? Jesus está chamando você para um novo tempo. Jesus está chamando você para viver um tempo extraordinário, um tempo de resgate de vidas.
Aí questionaram Jesus. Perguntaram por que Jesus está comendo e bebendo junto com pecadores. Não, não pode. Ele é Jesus. Ele é mestre. Mas até o mestre está dizendo, eu tenho humildade porque eu vim não foi fazer a minha vontade. Eu vim foi fazer a vontade do meu pai. E a vontade do meu pai é resgatar, é trazer de volta as ovelhas perdidas para dentro do meu aprisco. É uma grande lição que Jesus está nos ensinando. Aí Jesus olha para eles, para finalizar aqui. Jesus diz assim, peraí, deixa eu contar rapidamente isso aqui para vocês. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas. Porém, um dia, uma delas se perdeu. O que esse homem fez? Esse homem deixou as 99 no aprisco. E ele teve humildade de ir em busca daquela que se perdeu. Veja, aquela ovelha estava junto das outras. Só que aquela ovelha tomou um caminho diferente. Mas o pastor, ele sai do aprisco, deixa as 99 em segurança. Ele vai em busca de uma que se perdeu. Qual é o ensinamento para mim e para a sua vida? Às vezes a gente vê alguém saindo e assim, é só um. Não é assim? É só um, não vai fazer muita diferença. Daqui a pouco Jesus manda outro. Só que a lição Jesus está dizendo, esse um também é importante para mim. E o meu papel é ir carregar a cama e trazer de novo para a presença. Dizer para ele, ainda tem jeito na tua vida. Eu não sei qual o motivo foi, mas ainda tem solução para o teu problema na presença de Jesus. Aquele pastor deixou as 99 e ele foi buscar a única ovelha que se perdeu e parece que eu vejo Jesus carregando de novo. Ei, irmão, quando a gente não tem mais força, ele pega a gente pelo colo como um cordeirinho e ele carrega para a presença. Ele traz a gente de novo para a presença e ele tem prazer de colocar eu e você de novo no aprisco dele. O que Jesus está dizendo você é um canal de bênção para alcançar outras pessoas. Não vai esperar que só o pastor Jonas, não estou puxando o saco do pastor aqui, irmão. Não espere que só o pastor Jonas fale, não. Jesus quer usar você. Jesus quer usar você para abrir tua boca e dizer, ainda tem uma nova história na tua vida. O Deus que eu estou servindo, ele está de braços abertos, aguardando você retornar para a presença. Aí Jesus não fica só nisso. Jesus vai falar de algo que eles conhecem muito bem. Jesus vai falar sobre dracmas. Jesus vai dizer, olha, tinha uma mulher que ela tinha 10 dracmas. E a dracma é uma moeda romana que todos nós que conhecemos a história, nós sabemos que ela valia por um dia de trabalho suado. Tinha que ralar o dia todo para ganhar o seu salário no dia. O salário era o quê? Era aquela moeda, uma dracma. Alguém vai dar um presente para essa mulher. Muitos vão dizer que esse presente é um presente de compromisso, de casamento. Alguém vai dar 10 dracmas, ou seja, 10 dias de trabalho suado para aquela mulher. É um presente gigante que ela está ganhando. E ela recebeu esse presente como uma aliança com alguém. Além do valor financeiro, tem um valor sentimental. Só que essa mulher, ela perdeu uma dracma. Mas se você for ver a história, vai dizer que naquela época, a maioria das casas, elas não tinham janelas. Por isso eram casas escuras. E por serem casas escuras, a mulher, ela acende uma lamparina, vai varrer a casa, porque está escuro, e ela vai com a lamparina procurando onde perdeu aquela dracma, até ela encontrar aquela moeda que para ela tem um valor tanto financeiro quanto sentimental. E quando ela encontra aquela moeda de muito valor, a Bíblia diz que ela chama suas amigas para comemorar com ela. Por quê? Porque algo de muito valor ela achou de volta. O que Jesus está querendo dizer para nós é que quando nós encontramos alguém que está perdido, é algo de muito valor, muito importante para a presença do Senhor Jesus. O maior papel que existe é você trazer alguém de volta para a presença. O maior papel que existe é esse. O maior papel que existe não é eu pregar. Não é isso não. O maior papel que existe é a gente trazer alguém de volta para a presença do Senhor Jesus. É você ser um canal para abençoar pessoas. E agora eu finalizo aqui. Aí Jesus finaliza falando sobre este filho. Este filho, ele tinha tudo na casa do seu pai. Este filho era uma pessoa que tinha tudo na casa do pai. Mas, de repente, ele decide sair da casa do pai. Este filho, ele vai quebrar algumas coisas que para um judeu não se faz.
A primeira coisa que ele fez foi pedir herança antes da morte do pai. Quando ele pede a herança para o pai, é como se ele estivesse dizendo assim: eu estou cansado de ver o meu pai vivendo. Eu quero ver o meu pai morto. Já pensou num filho dizer isso para o próprio pai? Você já pensou num filho chegar a dizer isso para o pai? Para mim, eu queria que o senhor já tivesse morrido. É mais ou menos isso que o filho está dizendo. Quando ele pede herança para o pai, ainda vivo, é como se ele estivesse desejando a morte do próprio pai. Isso para um judeu não se pode fazer. Isso jamais se pode fazer, meu irmão. Um judeu, ele não aceita que isso seja feito. Mas não ficou só nisso. Depois que ele pede herança, ele sai da casa do pai, vai viver sua vida numa terra distante. Veja, ele é como se ele estivesse desejando a morte do pai. Ele passou por cima da autoridade do irmão primogênito, porque a lei diz que quando o pai morre, ou na ausência do pai, quem toma de conta é o irmão primogênito, o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele tem direito ao dobro da herança do pai. E quando o filho mais novo está pedindo a herança do pai ainda vivo, ele está fazendo isso, está desejando a morte do pai, e ele está passando por cima da autoridade do irmão mais velho. É por isso que às vezes nós não conseguimos entender o texto, e a gente diz assim: peraí, mas o filho mais velho simboliza aqueles crentes que não quer ver o irmão voltando para a igreja. Não é nada disso. O filho fica chateado, é porque o irmão, é como se ele estivesse desejando a morte do pai, e ele passou por cima da autoridade do irmão mais velho. O direito do irmão mais velho foi quebrado ali. Ele passou por cima do seu pai e do seu irmão. Ele foi para uma terra longe. Quando a Bíblia diz que ele foi para uma terra longe, é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, ó, ele saiu dos termos de Israel. Ele foi viver longe da sua família. Ele foi viver no meio dos gentios. Ou seja, ele está quebrando os laços familiares. Ele não quer saber mais da família. Ele está indo para longe do seu Deus, para longe da sua terra. Ele está cortando todos os laços. Ele está indo para o meio dos gentios. Isso para um judeu não é aceito. Um judeu jamais aceita isso ser feito. Ele está cada vez mais descendo. E agora? Agora, quando ele está naquela terra, ele vai fazer mais uma coisa que para os judeus não é lícito fazer. O que, irmão Jess? A Bíblia diz que então o dinheiro acaba. Ele começa a passar fome naquele lugar. E quando ele começa a passar fome, ele vai procurar emprego. E o emprego que ele encontra qual é? É cuidar de porcos para os gentios. Irmão, isso aqui um judeu jamais vai aceitar uma coisa dessa. Um judeu, ele não aceita isto. Ele não aceita. Por quê? Porque o porco, lá em Deuteronômio, vai dizer que é um animal imundo para o judeu. O judeu não pode nem comer a carne, nem tocar no animal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está no pior cenário da vida. Ele está no declínio espiritual. Ele está no fundo do poço. Mas agora eu finalizo aqui, meu irmão. A Bíblia diz que quando ele está na pior situação da sua vida, ele cai em si. É como se ele estivesse cego. É como se ele estivesse quase que numa depressão, sem conseguir enxergar nada mais. De repente a visão dele abre. E quando a visão dele abre, ele cai em si. Parece que ele volta de novo. E quando ele cai em si, ele se lembra que ele tem uma casa de um pai. Ele se lembra que ele tem um pai. Ele se lembra que ele tem uma casa. E ele se lembra que ele precisa retornar para a presença do pai. E ele cai em si e diz: ei, eu vou voltar de novo para a presença do meu pai. Onde eu estou já não está mais dando para me ficar, não. Esse lugar onde eu estou hoje não é o meu lugar. Não foi aqui que Deus me chamou para me ficar. E ele toma a decisão de voltar para a presença do pai. Então ele vai, se prepara e começa a caminhar. Parece que aquele homem agora, ele não é mais aquela mesma pessoa que saiu gordo, bonito da casa do seu pai. Ele volta todo, sabe, todo acabado, irmão. Todo largado, parece que eu imagino esse filho voltando e ele está acabado. Mas de repente, quando a Bíblia diz, quando eu imagino ele chegando mais ou menos numa direção ali da entrada da igreja. E quando ele chega na direção da entrada da igreja, meu irmão, parece que o pai avista. Ei, meu irmão, se tem uma coisa que o pai não esquece, é o jeito que o filho é. Se tem uma coisa que o pai conhece, é a maneira que o filho anda, é a maneira que o filho se porta, é a maneira que o filho fala. Quando o pai olha, o pai vê o filho vendo, ele diz: aquele ali eu conheço, aquele andar. Aquele ali é meu filho. Em vez do filho vir, o filho está vindo fraco. O filho está vindo acabado. Aí, meu irmão, o pai é que se levanta e o pai vai de encontro para o filho. E a Bíblia diz que quando ele vai de encontro para o filho, então o pai vai e o abraça.
abraça e o beija. O pai não quer saber se ele está com cheiro ruim. O pai não quer saber se ele está cabeludo e barbudo. O pai não quer saber se ele está com roupa rasgada. Com a atitude do pai. Eu vim aqui hoje te dar um abraço e dizer para você, seja bem-vindo de volta para a presença. Seja bem-vindo de volta para casa. Ainda há um lugar para você na casa. Ainda há lugar para você na presença. E hoje a mensagem para você hoje é: ainda há lugar para você na presença de Deus. Essa casa ainda é sua casa. O Pai te espera hoje aqui para te dar um abraço. Tem veste nova para você. Tem sapato novo para você. Tem aliança nova para fazer na tua vida. Tem festa, tem bezerro gordo te esperando. Tem festa para você nesta igreja. E eu convido você hoje, volta para a presença do Pai, antes que o Pai volte para buscar a sua igreja na terra. Eu vou passar para o pastor, que o meu horário já foi, meu irmão. Ei, mas eu convido você que está afastado, que saiu por algum motivo. Hoje é a oportunidade de você voltar para a presença, porque hoje ainda tem abraço para você. Glória a Deus. Meu irmão, segundo a autorização do nosso pastor, se você pudesse colocar de pé, por gentileza. Meu irmão, tem alguém aí para Jesus hoje? Tem alguém que quer fazer essa aliança de novo com Jesus? Cadê você que precisa do abraço do Pai? Cadê você que vai voltar de novo para a presença do Pai? Esse é o momento que Deus, Ele marcou encontro com você, para você voltar para a presença do Pai. O Pai, Ele não está preocupado como você voltou. Não, mas Ele está disponível para te aceitar de volta e te dar um abraço. O abraço do Pai é hoje. O abraço do Pai na tua vida é hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Eu não estou aqui para dizer para você que vai acabar tudo hoje. Não, meu irmão. Mas a gente não conhece o dia de amanhã. Deus está te dando uma oportunidade hoje para você voltar para a presença dEle. Por isso, não volte para a sua casa do mesmo jeito. Ei, o mundo lá fora, ele não tem nada para te oferecer. Mas o Pai, ele tem um abraço especial para te dar essa noite. O Pai tem uma veste nova para você aqui. O Pai, ele tem sandálias novas. E o Pai quer fazer uma aliança com você nessa noite. A oportunidade está aberta para você aqui. Não volte para casa sem receber o abraço do Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus.